Bom, os pais da Dona Teresa, da minha mãe, os dois eram portugueses. Teve meu tio Ernesto, minha mãe, e com 20 anos a minha avó veio para Nova Iguaçu por conta do marido relojoeiro que vinha abrir um negócio aqui. E tinha uma promessa, assim, de uma terra ainda em expansão. Minha avó foi uma mãe espetacular, porque ela que foi a pessoa responsável pelos dois se formarem. Meu tio médico e minha mãe professora de piano. Minha mãe, na verdade, nasceu em 1º de setembro de 1925 em Bragança, em Portugal. Veio para o Brasil e se naturalizou brasileira. Era uma vida dura. Foi uma infância, assim, com alguns apertos, mas, assim, sempre com foco na educação, na formação. Minha mãe não foi bailarina, mas ela era um pé de valsa. Ela e meu pai eram 2 pés de valsa. Ela tinha essa paixão pela dança, então ela assistia muitos espetáculos, ela era consumidora de discos, de arte. A minha mãe começou a se interessar por música, pelo piano, e ela acabou fazendo um curso superior de música no Conservatório Brasileiro de Música. Fez uma especialização em educação musical. E a minha mãe também foi professora de acordeon na época áurea. O acordeon virou uma febre nacional. E ela trabalhava na academia do professor Mascarenhas na Cinelândia. Na dança, ela era fã da Margot Fonteyn e do Nureyev. E depois, mais tarde, ela ficou fã do Maurice Béjart. Ela tinha um senso de estética muito forte. E eu acho que isso talvez fosse uma influência da dança no imaginário dela. Mas quando a minha avó comprou a casa onde eu fui criada, havia um terreno que a minha avó falou: faz sua escola aqui, porque você não faz uma escola para você. Então foi aí que a academia surgiu. É interessante porque até pouco tempo eu não sabia que a Dona Teresa era uma das primeiras academias do Brasil. Mais antiga que a Teresa Madeira, só a Escola de Dança do Teatro Municipal, que foi fundada no final da década de 20 por Maria Oleneva, e a de Belo Horizonte, que é da década de 40. E a diferença é que a Teresa Madeira não era uma academia numa capital, era uma academia fundada na Baixada Fluminense, que é uma região considerada uma região pobre do estado do Rio de Janeiro, né? Então, é um lugar pouco provável para você ter uma academia como era a Teresa Madeira, que não tinha só aulas de balé. Tinha aulas de balé, de música, e música tinha piano, acordeon, canto coral, até aulas de inglês nós tínhamos na academia. Nós tínhamos, inclusive, um auditório para quase 500 pessoas. Então, o tempo inteiro nós organizávamos apresentações, trazíamos grupos de fora para se apresentar. Então, tínhamos um intercâmbio muito grande. Ela mantinha aquele auditório com apresentações sempre gratuitas. Uma escola daquela tem um auditório, era um diferencial. Primeiro a escola só tinha o balé clássico e depois teve aquele boom das discotecas e também começou um ensino mais formal de outras categorias de dança. Então ela também foi se atualizando. Havia uma aluna da Teresa, chamada Vânia Queiroz, que foi fazer aulas comigo, gostou da minha aula e me trouxe na academia dela. E eu assisti uma aula e foi muito bom. Ela me convidou para dar um curso lá, eu dei, e me chamava para avaliar as turminhas dela. Eu ficava muito feliz, porque eu estava iniciando minha carreira de professora. Eu conheci o Balé Teresa Madeira com as mães das minhas amigas e eu precisei fazer balé devido a uma ordem médica. Eu nasci com os pés chatos e naquela época não se tinha tantas ferramentas, né, para cuidar da ortopedia, enfim. E o médico falou, ou opera ou vai pro balé.
E assim a minha mãe conheceu o Balé Teresa Madeira e eu iniciei o balé clássico lá aos 5 anos de idade. Foram 12 anos. Cheguei a me formar em balé clássico. Comecei a fazer aulas na Teresa Madeira aos 10 anos de idade. Aos 15 anos eu comecei a ajudar as outras professoras nas aulas com as crianças pequenas. E aí faltava um professor. Vânia, você pode pegar a turma? E assim, aos 18 anos, Dona Teresa me convidou para assumir já como professora titular de algumas turmas na academia. A experiência foi ótima, porque estava começando a minha carreira de professora. Eu aprendi porque disciplina, técnica, isso tudo eu aprendi como bailarina, mas como aplicar numa aula. E ali é que eu vim aprender. O maior aprendizado que eu tive na Academia Teresa Madeira, eu acho que foi toda a base teórica, toda a raiz, o embasamento que eu tenho hoje, tanto da música, que eu não sou tão atuante, mas na dança, veio da Teresa Madeira. Eu não conhecia uma escola que tinha teoria da dança, teoria do balé, como ensinar, o que dar para cada idade, plano de aula, plano de curso, não tinha. Então toda a minha base que eu tenho hoje, com certeza da Teresa Madeira. Acho que esse foi o maior aprendizado. Na Teresa Madeira, eu trabalhei muitos anos, né? Oficialmente como professora, dos 18 aos 31 anos, eu trabalhei na academia. Dava aulas de balé clássico para vários níveis. Metade do meu dia era dentro da academia. Eu passava mais horas na academia até do que na escola, muitas vezes. Então, foi tudo um processo muito natural de passar de bailarina, de aluna, a professora da academia. Teve algum momento na academia que as professoras precisaram se ausentar por algum outro programa. E a Dona Teresa me chamou no canto, para mim já era esporro, já era alguma coisa. Era para eu substituir as professoras na aula de piano. E eu dei por umas 2 ou 3 semanas aula de piano no lugar das professoras. Isso pra mim marcou muito, porque eu não ia imaginar a Dona Teresa me pedindo para substituir as professoras, que eram as divas pra mim da música, e aquilo me marcou muito. E por isso que eu falo, foi uma grande incentivadora. Ela injetou ali na Juliana, tipo, você pode ser o que você quiser, e é isso. A minha mãe, ela tinha uma preocupação muito grande da arte chegar às pessoas. Ela realmente achava que a arte era uma coisa libertadora. Ela acreditava no ser humano. Ela valorizava muito a pessoa que se dedicava a qualquer sementinha artística que pudesse passar adiante. Eu acho que a arte é uma coisa muito real. O glamour é o palco. Você sobe no palco, tem um glamour da arte, mas fora dele, a arte requer suor, investigação, estudo, uma cabeça pensante. Todas as coisas que ela fazia, ela tinha esse olhar bem pé no chão. Dizem que é do signo de Virgem, ela falava isso. Aí, inclusive, eu tô usando isso aqui, ó, que é o signo de Virgem, que era dela. Então, ela conseguia tornar os sonhos possíveis. Eu achava isso sensacional, assim, porque ela tinha o imaginário dela, mas com a consciência de que ela tinha uma escola, de que ela dependia dos alunos, de que ela dependia de toda uma estrutura para aquilo funcionar. E então ela tinha um equilíbrio que eu não sei se eu teria. Outro aprendizado muito valoroso que eu tive com a Teresa Madeira é a questão da persistência. Ser persistente em tudo que vai se fazer e tentar fazer as coisas com o maior nível de perfeição, de excelência possível. Íamos fazer um espetáculo que fosse o melhor espetáculo. Se vamos dar uma aula, que aquela seja a nossa melhor aula. A Baixada Fluminense era uma região, e ainda é, uma região bem pobre, da região metropolitana do Rio de Janeiro, muito marginalizada, onde não se dava nada pelas pessoas que fossem sair de lá. E a Teresa Madeira era uma ilha de excelência. Dona Teresa trazia para nos dar aula bailarinos do Teatro Municipal, músicos de renome. Ela sempre fez questão de dar o melhor para a região onde ela escolheu viver e escolheu começar o trabalho. Sem essa escola de dança em Nova Iguaçu e sem a generosidade dela comigo, com a minha família, eu não teria me formado no clássico, eu não teria tido essa oportunidade de aprender piano, aprender música em Nova Iguaçu, que não se tinha um conservatório brasileiro em Nova Iguaçu. Então é gratidão eterna.
Ter trabalhado com a Teresa Madeira, ter me formado lá, não influenciou só a minha vida profissional, influenciou a minha vida toda. Eu sou bailarina, eu sou maître de balé. Definir Dona Teresa em uma única palavra, eu acho que é generosidade. Muito generosa. O tempo inteiro e com todos, sem exceção. Desde o professor até os alunos, as mães, a moça que limpava, todo mundo. Paixão. Eu acho que paixão é o que define, porque fundar uma academia em Nova Iguaçu, em 1956, seguir com o trabalho dessa academia por tantos anos, com tantos problemas e dificuldades, tem que ter muita paixão pelo que se faz. E Dona Teresa era uma diva. Dona Teresa era realmente apaixonada por aquilo que ela fazia. Teresa foi um anjo que me incentivou a continuar na carreira de professora. Não esqueço da Teresa, não esqueço mesmo. Teresa vai cuidar da gente ainda no Brasil, que está tão ruim com a cultura. O balé, então, está tão abandonado. Quais as principais lembranças da sua mãe? Eu lembro dela o tempo todo. Eu lembro da minha mãe o tempo inteiro. Eu acho que ela está presente em tudo. Ela também tem uma presença muito forte na minha família, com os meus filhos e meu marido, porque ela viveu com a gente os últimos anos, né? Eu lembro muito da minha mãe, assim, quando eu me visto, quando eu me arrumo para qualquer coisa, eu fico vendo ela assim. Minha mãe era muito chique. Eu lembro o tempo todo, o tempo todo. Esse documentário é uma coisa muito importante. Nossa. Muito. Muito afetivo. Gente. Muito importante, muito importante, muito importante. Ai, meu Deus. Ela foi muito importante na minha vida porque foi através do convite que ela me fez para fazer parte do quadro de funcionários do Balé Teresa Madeira que eu me descobri profissionalmente. E falar que a Dona Teresa trouxe pra gente um amor pela dança, um amor pela música. Eu lembro de ter essa referência de uma mulher muito, muito elegante, que cuidava da academia de uma forma com muito cuidado. E a importância dela na minha vida assim, é muito grande, né? Ela colocava ordem na gente e aquela linha dela de dona de uma academia de balé, a gente tinha muito essa visão. Teresa Madeira era sinônimo de classe e elegância. Uma mulher à frente do seu tempo, pioneira no ensino da arte na Baixada Fluminense. O aprendizado que a gente adquire depois de uma época tão boa como foi a que eu adquiri no Balé Teresa Madeira é uma coisa que eu levo para a minha vida inteira e que eu espero poder passar isso para minha filha. A Dona Teresa, para mim, sempre vai ser referência de diva. Acho que ela foi a primeira diva que eu conheci na vida. Referência de uma mulher extremamente forte, determinada, disciplinada, batalhadora, feminina. A Dona Teresa é o meu exemplo e sempre será de mulher poderosa, de diva.